Olá, meus amores da Confraternização Espírita Baiana. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu querido Ramon, muito obrigada pelo convite. Obrigada a Celso Seara, enfim, a todos que compõem esta casa de amor, este recanto de paz, que nós possamos nos encontrar cada vez mais para falarmos das nossas necessidades, para trocarmos ideias. Mas antes de mais nada, vamos orar. Hoje, em especial, vamos envolver todos os nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual. Vamos envolvê-los num halo de gratidão pela oportunidade que cada um de nós tivemos de convivermos com esses irmãos que levam os nomes de pai, mãe, tio, sobrinho, filhos, enfim, amigos, todos esses que caminharam lado a lado conosco nesta encarnação e que já adentraram a pátria espiritual. Nós agradecemos o convívio e envolvemos neste halo de amor para que eles recebam neste instante o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso reconhecimento de que a vida prossegue e a nossa oração para que cada um receba de acordo com as suas necessidades a prece que é um alimento para todos nós. Estejamos em que condição estivermos, a prece é sempre um pão espiritual. E assim nós pedimos a Deus que estenda o teu amor sobre toda a humanidade, sobre todos nós encarnados e desencarnados. Que seja a tua palavra, Senhor Deus, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, o consolo para as almas sofridas, para aqueles que choram a separação dos seus entes, porque ainda não compreenderam que a vida continua, por aqueles que ainda choram a ausência dos seus entes, porque a saudade é natural e faz parte de toda a separação. Envia os vossos mensageiros, meu Deus, espíritos consoladores, para amparar, intuir, proteger a todos nós, os teus filhos. Tende misericórdia e compaixão da nossa terra. Envia, Senhor Jesus, a misericórdia, a compaixão, a piedade, para que elas nos visitem e abrande as nossas dores e diminua os nossos sofrimentos, ao tempo em que também te rogamos que envie a esperança, a fé e a alegria, para que nós possamos ver a luz no fim do túnel e perseverarmos, e perseverarmos, e perseverarmos sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que seja assim, para todo sempre, Pai amantíssimo. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. E vamos falar de Evangelho, com o tema que é
o suave encanto de servir. Que tema lindo! Suave encanto de servir. E nós estamos aqui hoje para falarmos deste tema, substituindo a nossa querida irmã, que faria o trabalho hoje, por conta de alguns contratempos. Ela não pôde se fazer presente, mas como o tema bem diz, o suave encanto ou encantamento de servir, nós estamos aqui para ajudá-la, para nos ajudarmos e para continuarmos nesta trajetória, todos nós, de uns socorrermos aos outros. É assim que a vida deve prosseguir, é assim que as coisas devem acontecer. É para isso que nós estamos estudando o Evangelho do Cristo, para internalizarmos os ensinamentos e colocarmos em prática. E o dia hoje nos convida a este exercício. Hoje o dia nos convida à oração, nos convida à reflexão e nos convida também a esse repensar para servirmos bem. Porque caridade é palavra fácil em nossos lábios, mas nós precisamos nos aprofundarmos no sentido dela para atuarmos no mundo de maneira consciente, para fazermos o bem a quantas pessoas necessitarem. Nós vamos vendo o mundo como está, carente de amor, carente de compreensão, carente de quem se desprenda, renuncie para servir ao semelhante. E servir ao semelhante nem sempre significa dar pão e vestes. Muitas vezes servir ao semelhante nesse doce, suave encantamento significa perdoar, significa relevar, significa tolerar, exercer a paciência e outras tantas vezes convencer a si mesmo que é preciso viver tudo isso para que o nosso trajeto na Terra ele seja bem aproveitado, para que quando nós tenhamos que nos separarmos das pessoas pelo laço do desencarne, nós não venhamos a nos arrepender daquilo que nós deixamos de fazer ou que fizemos de maneira anticaridosa. Que nós não venhamos a nos arrepender das coisas que nós não dissemos. Ah, meus irmãos, estamos vivendo hoje um período onde nós necessitamos servir à paz, servir ao entendimento, aproveitar bastante dentro deste compromisso a vida em família, a vida entre amigos. Precisamos deste alimento que a família nos dá, que é amor, compreensão e, acima de tudo, oportunidade de reconstrução, de restabelecimento da paz, quando esta família não trilha os laços do entendimento e do amor. Aí é preciso esforço, aí é preciso dedicação, aí é preciso servir dobrado, num doce encantamento da renúncia, da compreensão, oportunizando sempre para que as possibilidades para que o outro cresça, o outro desperte, na certeza de que nesta estrada estamos fazendo o nosso melhor, porque não sabemos a hora em que virá a separação de mundos diferentes, mundo espiritual, mundo material. Toda reencarnação é para ser bem aproveitada, bendita seja. E toda encarnação bem aproveitada, ela leva a marca do servir, a marca da caridade, a marca da doação, porque o Mestre Jesus, ele bem nos ensinou
que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas unicamente para servir. E nós precisamos entender que nós também estamos aqui, não para sermos servidos, como desejamos o tempo todo, mas para servirmos. É assim que estabeleceremos o equilíbrio no nosso planeta. Porque se lá fora o mundo ainda não compreendeu a lei de amor, ainda não compreendeu esse encantamento desse suave servir, cabe àqueles que já conhecem o Cristo fazê-lo. Mas, se lá fora não fazem e nós também não fazemos, quem fará? Se nós não dermos o bom exemplo. Há tantas criaturas que já aprenderam esse suave encantamento de servir, e a história nos mostra. E a vida hoje também nos retrata tantas histórias, porque estamos aí, abraços com a pandemia que pede caridade, que pede amor, que pede entendimento, porque ao lado desses que servem, passam aqueles que lutam, que desfazem, que promovem a dor, que promovem a destruição, que promovem a incompreensão, e é preciso que esse serviço se levante. E nesses dias tão difíceis na face da terra, que nós não nos levantemos para servir apenas aqueles necessitados que nós enxergamos, mas dentro deste encantamento de doar-se, que nós prestemos atenção na mensagem do Evangelho, quando nos convida a abrir a nossa percepção para sentirmos os infortúnios ocultos, àqueles que a nossa irmã Cáritas se refere. Quando ela diz que ela sai para fazer o passeio dela habitual e ela vê tanta dor, tanto sofrimento, e que ela vê mães desvalidas tentando alimentar os seus filhos com um leite que é praticamente quase água. Quando ela nos diz que passando pelas praças ela vê os velhinhos que não estão acostumados a mendigar ali, calado na sua dor, sem estender a mão para pedir, constrangidos, porque não são mendigos profissionais, a vergonha lhes cobre. E ela ainda diz: meus irmãos, convido-vos à caridade, mas se eu peço, eu também dou e dou muito. Colocarei os vossos nomes na árvore da vida para que seja reconhecida pelo Deus de amor. Quando ela fala isso, é como se dissesse: olha, se para vocês servirem preciso dar alguma coisa, eu darei. Mas sirvam, porque lá embaixo a cama sem cobertor, lareira sem fogo e mesa sem pão. E essa realidade se apresenta hoje. Há nos infortúnios ocultos tantas dores, tantos acontecimentos, tanta falta de tantas coisas que não nos chegam ao conhecimento, mas que, se abrirmos a nossa percepção dentro desse doce encantamento de servir, o nosso pensamento será envolvido pelas mãos sagradas dos espíritos benfazejos, que sabem aonde a necessidade está, e fará com que o nosso coração pulse no compasso, no diapasão do amor, e nós nos sentiremos invadidos por uma vontade de servir e, quiçá,
ser como aquela mulher dos infortúnios ocultos que enche as sacolas e leva aos seus protegidos, àqueles que necessitam do pão, sem perguntar o que eles têm e se podem retribuir amanhã depois. Porque nesse encantamento de servir, não há tempo para se perguntar ou desejar retribuição. É apenas o doar, o fazer o outro feliz e ponto. E nós precisamos, nesses dias que aí estão, nos tornarmos solidários, porque estamos vivendo tão voltados para nós, tão para as nossas conquistas, para os nossos sonhos, dentro daquela vontade de ser, de ter, que vamos esquecendo os seres solitários que por aí estão, não só necessitando de pão e de agasalho, mas também da palavra, do abraço, do conforto, de um olá. E nós estamos tão inseridos, tão ocupados, que não conseguimos falar sequer com os nossos amigos, quiçá com os necessitados. E nós precisamos acordar para esse encantamento de servir, porque Deus nos deu um corpo, Deus nos deu a condição de pensar, de nos movimentarmos para nos auxiliarmos. Se o tempo é difícil e não podemos estar transitando nas ruas, há tantas maneiras de servir. Podemos mandar levar, podemos ligar e amparar e consolar, e ser o ombro amigo. Que coisa boa é despertar servindo e findar o seu dia na certeza de que foi útil na face da terra, que colaborou para melhorar a vida de alguém, que colaborou para saciar a fome de alguém, que colaborou para levantar, reerguer, devolver a autoestima de tantas outras pessoas, que não faltou um sorriso, que o tempo não foi apressado, que os nossos interesses não foram maiores do que a chamada do Mestre Jesus para servir, dizendo para nós: quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Dias de solidariedade, dias de oração. Estamos sendo conclamados a percebermos os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, para que nós sintamos que nós somos espíritos transitando na Terra. E nessa percepção dos dois mundos, nos tornarmos solidários por aqueles que partem, muitas vezes sem o preparo espiritual, para sermos solidários e orarmos, não apenas comentarmos as partidas, mas orarmos, rogarmos a Deus por esses irmãos, para que sejam iluminados, amparados, conduzidos, e não termos a postura de acorrentá-los. Servir é libertar, servir é ensinar, servir é vibrar no bem, para que aquilo que o nosso pensamento produz seja espalhado e envolva a todos aqueles que estão precisando. Solidariedade com os que ficam, que ainda não conseguem trabalhar a saudade, a falta, o distanciamento, o não ver mais. Como estamos precisando nos renovar em alegria para sustentar os fracos no mundo espiritual e no mundo material, porque nós sabemos
que este contato ele existe. Não podemos nos furtar a isso. Que do mesmo jeito que deixamos o nosso corpo na cama e vamos em espírito planar no mundo espiritual, encontrar tantas pessoas, trabalhar, servir no mundo espiritual, do mesmo modo, de lá para cá acontece o mesmo. Da mesma forma em que muitas vezes despreparado nós vamos para o mundo espiritual através do sono e nos atormentamos e retornamos assustados, da mesma forma acontece de lá para cá. Então, nós precisamos nos auxiliarmos, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos perceber e fazer aquilo que é devido nesse doce encantamento de servir. É saber que os mundos se cruzam, que existe esta ponte e que precisamos estar atentos com os nossos pensamentos, com a nossa palavra, porque há sempre uma nuvem de testemunhas em torno de nós. Há sempre alguém precisando ouvir alguma coisa e que nós estejamos prontos, preparados para que essas pessoas ouçam o que realmente precisam, que nós nos desprendamos de nós mesmos, que saiamos do nosso egoísmo, que saiamos da nossa vaidade para vivermos mais Jesus. Isso não é utópico, isso não é uma conversa cor-de-rosa, isto é a necessidade do que precisamos fazer para frear o que aí está. Se assim não procedermos, se não construirmos uma vibração boa em torno de nós, se não contagiarmos o outro também na coragem, na alegria, na resignação ativa, se não fizermos isso, nós enfrentaremos cada vez mais momentos difíceis na Terra, até que aprendamos a lição desse encantamento de servir, de nos colocarmos verdadeiramente no lugar do outro, de não nos tornarmos uma ilha. A proposta é de ficarmos em casa para nos resguardarmos até o mal se afastar, até o mal ser vencido, até o mal ser transformado. Mas a proposta de estar em casa é para que nós possamos cada vez mais ativar as nossas ferramentas e auxiliarmos os que estão lá fora, os que estão saindo, os que estão trabalhando. E em nenhum momento vem a proposta de nos tornarmos uma ilha, aonde nós queremos tudo nesta ilha e deixamos que os outros naufraguem. Jesus não parabeniza o isolamento uns dos outros, muito pelo contrário. Jesus nos diz: quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. O isolamento pode ser físico, mas jamais espiritual, porque o espírito ele vai aonde quer. O pensamento trabalha e ele sai deste corpo e vai ao encontro da necessidade, através do discernimento, da reflexão. Nós conseguimos abrir este contato, esta percepção e vamos enviar aquilo que é necessário, porque quando tomamos noção de nós mesmos, dizemos: fulano está precisando, eu vou mandar algo para fulano. É assim, é natural. Quando a gente se permite e a gente busca os meios e chegam. Não foi dessa maneira que as pessoas tiveram a ideia de levar música para os asilos?
Não foi desta maneira que alguém teve a ideia de ser uma ponte para escrever mensagens para os entes queridos dos pacientes? Não foi dessa maneira que muitos se mobilizaram para saciar a fome daqueles que nada tinham? Deus trabalha, Deus intui, através dos milhares de espíritos benfazejos que caminham na Terra, buscando encontrar almas receptíveis, almas que entendam que o mundo precisa não de pessoas perfeitas, porque perfeito ainda não há ninguém, mas precisa de pessoas conscientes, pessoas boas, que possam desenvolver o bem na alma através de um entendimento de que um dia ele pode ser aquele ser caído na estrada e precisar que passe um samaritano e o ajude. E quando esse pensamento chega à liberdade na visão das coisas, porque com esse entendimento o preconceito ele vai embora, a discriminação não permanece e vamos sentindo nesse suave encantamento de servir que somos todos irmãos e precisamos nos acolher, nos ajudar. Precisamos trabalhar para fazer o melhor uns pelos outros, porque em determinadas situações nós nos tornamos mãe, pai, irmão, filho, tio, mesmo que nesta vida não passe pelas nossas veias o mesmo sangue. Mas ganhamos a certeza de que devemos agir assim, porque outrora já passou pelas nossas veias o mesmo sangue. E hoje o cenário se transforma. Cada um vem precisando interpretar o seu papel no palco do mundo. Mas nós precisamos estar atentos para que não fechemos os nossos olhos e passemos voltando o rosto para as necessidades muitas vezes gritantes dos nossos irmãos. Que não queiramos ouvir o outro porquê, mas que queiramos sempre ajudar o outro porque devemos e não porque. Não devemos questionar a condição de senhor ninguém, porque o mestre também diz: serve e passa. Serve e passa. Então nós estamos precisando notar o outro, perceber o outro e descobrir também que são essas atitudes mais puras, desprovidas de interesse, que vai nos dar as maiores alegrias no plano espiritual, que vai nos trazer felicidade. E Carita nos diz isso. Há um trecho no Evangelho que se fala sobre isso. E o Espírito diz que uma das maiores alegrias que ele pôde ter foi ajudar a alguém aqui na Terra e depois perceber no plano espiritual que esta pessoa estava ali para também ser uma luz no seu caminho. Que beleza! Servir, fazer aquilo que é correto. E observe, meus irmãos, que dentro desse encantamento de servir, nós falamos aqui dessa caridade material de dar o pão, de dar a roupa. Nós nos referimos à questão da palavra, do soerguimento, para que o outro desperte no otimismo
desperte na alegria de viver. Mas há também as pequenas alegrias que nós podemos dar a tantas pessoas e que nós não fazemos. Encantamento, suave encantamento de servir, é suprir o outro naquilo que ele precisa, seja lá o que for. Porque nós também precisamos sair desse hábito tão pernicioso de só dar o pão a quem tem fome. E que servir é só dar pão e dar roupa e dar a palavra. Muitas vezes é só ser companhia. Outras tantas vezes é dar algo que o outro não pode adquirir. Promover pequenas felicidades. Que graça maior deve banhar um ser do que promover pequenas felicidades, você ser o intermediário, a ponte, para que algo chegue a alguém. E às vezes esse algo, aos nossos olhos, é tão banal, aos nossos olhos é supérfluo, mas para aquele que não tem ou nunca teve, ou sequer imagina que terá, só deseja, aquilo para ele é uma alegria. E a gente não sabe o quanto uma atitude assim, meus irmãos, pode mexer com este espírito encarnado. Quantas mudanças nós podemos operar nesta alma apenas com um gesto de gentileza, apenas com aquelas coisas que eu costumo dizer, um mimo no coração. Porque tem coisas que para muitos de nós não custa nada, mas para o outro custa muito. Porque ele não pode adquirir, não tem como. Para quantas pessoas, como vi outro dia numa reportagem, que não vale a pena citar aqui o caso, mas de uma criança que viveu a felicidade de comer um hambúrguer, algo que nunca tinha comido. Essas coisas que para muitos é tão banal, mas para outra é tão importante. Um hambúrguer. E nós vivemos tão apressados, nós vivemos tão compromissados com tudo que nós precisamos, que não notamos que às vezes nós apenas estamos vivendo, fazendo a nossa vontade, alimentando o nosso ego, mas não estamos olhando para o mundo. Estamos nos queixando sem espírito de gratidão, nos queixando de tudo, sem agradecer. Não agradecemos ao corpo perfeito, não agradecemos a nossa casa, a companhia que nós temos, o alimento, tantas coisas que nós podemos até dizer que somos privilegiados diante de tanta dor. Sabemos que na doutrina não existe privilégio, que se possuímos determinadas coisas é por conta da lei do merecimento, sim, mas observemos uma coisa, que muitas vezes nós possuímos todas essas coisas para fazermos algo de bom em prol das outras pessoas. Que se temos 2 pães, significa dizer que ali há a possibilidade da gente dividir com o outro que não tem pão algum. E às vezes nós fechamos os olhos. Estamos bem em nossos lares? Não importa se o meu vizinho tem ou não tem, se alguém lá fora tem ou não tem, se os meus amigos têm ou não têm. Nós perdemos o hábito, meus irmãos, e esse doce encantamento de servir vem nos chamar a atenção para isso. Nós perdemos o hábito tão lindo de perguntar ao outro: como é que você está? Como você tem passado? Como estão as coisas para você? Nós perdemos esse hábito. Já não temos mais esse cuidado, esse zelo.
de perguntar como o outro está, quiçá para servir sem que alguém tenha nos pedido algo. Porque hoje nós estamos assim, nesse servir quando alguém pede ou quando a necessidade é gritante. Mas essa generosidade dos infortúnios ocultos, porque eu acho a coisa mais linda a postura daquela mulher, a forma como ela serve. E a historinha, né, traz apenas aquele exemplo daquela mulher que tem a sua filha e que ela enche o carro das coisas necessárias, de alimentos, roupas, e leva para alguém que precisa, para uma família que precisa. Depois ela vai e visita o pai que está doente e ensina a filha também a servir, a costurar, a ser útil. Mas ali ela não só dava coisas, ela se doava. O sentimento entrava em ação. Justamente esse sentimento que nós estamos, deixando morno, muitas vezes frio dentro de nós. O dar por dar não aquece a quem recebe. O dar com amor envolve o outro e ele sente que ali não tem só alguém que veio lhe dar algo, mas existe um benfeitor, existe alguém que lhe deu algo, mas também lhe trouxe o calor humano, lhe trouxe o sorriso, lhe trouxe a certeza no olhar de dizer: você é igual a mim, não há diferença, não tem distinção nem discriminação. O olhar não diminui, o olhar atrai, acolhe, afaga. Aí está o doce encantamento de servir. A coisa mais linda que pode existir, porque o que Jesus veio fazer aqui? Veio servir e nos ensinar a servir. Por isso que ele disse: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque ser misericordioso é servir, é perdoar. Perdoar é doação. Bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? A aflição, o sofrimento, ele bem passado, com resignação, com coragem, também é servir, porque vai servir de exemplo para outros tantos que querem gritar, que querem viver no desespero, sem resignação, sem a coragem da fé. Ah, bem-aventurados os que são puros de coração, que mantêm os seus olhos fechados. Puros de coração é servir, porque quem tem puro coração não julga, não condena, não acusa, não pratica a maldade, mas estabelece-se na lei de justiça, de amor e de caridade. Todas as palavras de Jesus. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, porque ser manso, ser pacífico é servir, porque impede as guerras, impede os desentendimentos, os crimes. E nós ainda não conseguimos entender e viver tudo que Jesus nos trouxe. As bem-aventuranças está cheio desse encantamento suave do servir. Por isso que aquela mulher tão grata lavou os pés de Jesus com os cabelos, porque ela entendeu que era servir. Não era o simbolismo, não era só lavar os pés de Jesus, mas ali era um simbolismo, a gratidão, a retribuição que ela estava naquela hora praticando ao lavar os pés de Jesus e se preparando também para servir aos seus irmãos em dores. Por isso que todos que tiveram um contato maior com Jesus saíram praticando a verdadeira caridade, desprendidos. E nós estamos precisando sim que um anjo
passe, nos transforme, nos modifique. Como diz a música de Fábio Júnior, não é? Quem sabe por essa cidade passe um anjo e abra suas asas sobre nós, para que nós possamos nos doar, dar as mãos, sem medida, fazer o bem uns aos outros, para descobrirmos que o amor, enfim, ele esconde outro universo. O universo do reino de Deus em nós. Esse universo que está para ser conquistado, alcançado e que nós precisamos trabalhar para chegar até ele. Mas o que é que o Mestre disse? Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho do amor, o caminho do bem, o caminho da caridade. Só Ele tem a nos ensinar. Só Ele possui essa condição através do seu Evangelho. E que nós queiramos aprender, que nós queiramos nos modificar, para que as nossas orações elas encontrem forças e elas consigam subir aos céus. Para que o nosso entendimento ele realmente seja grandioso, para que nós possamos auxiliar os espíritos que ainda estão presos ao terra-terra, irmãos nossos que não conseguiram se desprender, porque nós não nos desprendemos das coisas, porque nós ainda ofertamos para eles aquilo que eles vêm buscar. Na sua visão ainda fechada, quando nós deveríamos estar ofertando luz, quando nós deveríamos estar ofertando conversas sadias, quando nós deveríamos estar ofertando perdão, porque muitos estão conturbados, cobrando de nós os equívocos de ontem. E nesse doce encantamento de servir, nós precisamos nos transformar para transformarmos o outro. Muito trabalho, meus irmãos, muita responsabilidade sobre os nossos ombros e nós muitas vezes estamos brincando. E o Evangelho vem com todo o amor, com toda a suavidade, nos convidando a praticar o bem, a nos tornarmos solidários, a sairmos da prática aparente, mas colocar a nossa alma em tudo, como Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, avante, nos vistamos de coragem, percebamos a beleza que aí está. A terra nos convida a servir e a servir indistintamente. E vamos descobrir uma coisa nesse caminho do servir. É que servindo conscientemente, nós vamos suavizando também os nossos males. Nós vamos trazendo saúde para o nosso corpo. Nós vamos nos envolvendo em emoções que curam, em sentimentos que curam, que fortalecem. Porque o Evangelho diz que não tem alegria maior do que a alegria de promover o bem-estar a quem precisa dele. Tem coisa mais linda do que despertar um sorriso. E este servir, ele precisa ser dentro de todos esses parâmetros para que a caridade, o bem ofertado, ele não queime a mão de quem recebe. E quem recebe, recebe porque talvez não tenha outro jeito, outro caminho. Mas ele recebe e a dor bate em seu coração e o seu olhar se volta para o chão e as lágrimas caem, como nos diz o Evangelho. E diz também que, na verdade,
O nosso doar, ele deve ser tão, tão generoso, tão autêntico, que faz com que o outro sinta-se como se estivesse servindo a quem faz o bem. E nessa hora, vem o sorriso, vem a gratidão, e o seu olhar se eleva para os céus e bendiz aquele que ali está lhe ajudando, como acontece nos infortúnios ocultos, que diz que todos bendizem aquela mulher, e nas orações ela é envolvida. Tem fortalecimento melhor do que isso, meus irmãos? Vamos lembrar de Emmanuel e Chico Xavier? Quando Chico passa apressado e aquela mulher queria falar com ele, Chico, estou atrasado para o trabalho, e Emmanuel para e diz, volta. Volta e conversa com ela. E ele volta e ouve e acolhe as palavras daquela mulher e conforta. E depois se despede e ela diz, Deus te abençoe, Chico. E Emmanuel diz, olhe para trás. E quando o Chico olha para trás, vê aquelas emanações fluídicas positivas indo ao encontro de Chico. Mas e se ele não tivesse servido? E se ele fosse? Não sabemos o valor, irmãos caríssimos, diletos do meu coração, o valor de um Deus te abençoe. Deus te abençoe. Valorosas palavras e que nós precisamos trabalhar não pelo interesse do Deus te abençoe, não pelo interesse da paga, da gratidão, não. Devemos trabalhar e praticar esse suave encantamento de servir, porque nós fomos talhados para fazer o bem e devemos iluminar o vaso que somos, fazendo com que os nossos olhos, cada vez mais, eles sejam luzes que iluminem o nosso corpo. E quando digo os nossos olhos serem luzes, é que enxerguemos sempre a necessidade do outro, que nunca passemos ao largo, que nunca utilizemos uma palavra malsã. Então nós precisamos perceber que muitas vezes nós esquecemos do que aprendemos porque estamos ao tempo todo querendo fazer as nossas vontades, as nossas vontades, as nossas vontades, e é preciso calar, transformar, para que a nossa vontade não seja essa vontade egoísta, mas seja a vontade sempre de fazer o bem, sempre de servir, de estarmos apostos para dizer sim, para dizer não, dentro da necessidade. E quando dizemos dizer não, é aquele não que é caridade também, porque às vezes recebemos convites para práticas incorretas, aonde essa ação é anticaridosa e não nos ajuda em nada. E vamos estar apenas colaborando com o erro e vamos estar prestando um desserviço à causa de Jesus. Então, vejamos como a caridade ela é vasta, como este doce, encantamento de servir deve morar conosco, deve fazer parte da nossa existência, para que nós estejamos sempre aptos a aplicarmos a caridade moral e a caridade espiritual, a caridade material, essa caridade moral onde nós perdoamos, essa caridade espiritual onde nós vamos nos melhorando e percebendo o mundo invisível em torno de nós, e a caridade material. Assim, nós vamos estar cumprindo o nosso papel e não precisaremos amanhã depois ser chamados de santo, não, porque nós temos o péssimo hábito de que quando vemos as pessoas praticarem aquilo que é natural, que deve ser um hábito constante, nós costumamos achar que o outro é um santo e começamos a pedir-lhes coisas. Veja se não é assim. Não foi assim com a irmã Dulce, ela veio e fez o papel dela.
ela percebeu que deveria caminhar nesse suave encanto de servir. E realmente ela fez isso até o fim da sua vida. Mas nós começamos a achar que o feito dela foi extraordinário. Por quê? Porque nós não queremos nos capacitarmos a fazer aquilo que é certo e que é devido. E queremos sempre que o outro faça o que é nossa parte e vivermos assim, dentro dessa linha de favores. Que fulano vai e faça o bem. Aí nós vamos pedir, interceder para que fulano vá lá e faça, mas nós não nos mobilizamos para sairmos da inércia para a ação e irmos fazer o bem. Então, a irmã Dulce fez a parte dela, de quem foi o ganho dela. E aí nós começamos o quê? A orar, a pedir que ela interceda, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. E quando é que nós vamos fazer a nossa parte? Aí vem o nosso querido vovozinho Bezerra, que nos ama, que nos auxilia, que nos ajuda com todo amor, com todo carinho. Mas nós não nos miramos no espelho dele para fazer como ele fez, o bem, servir indistintamente, tirar até o anel de formatura e vender para transformar-se em medicamento para o seu semelhante. Nós não queremos doar para 1 quilo de feijão. Imaginemos tirar o anel de formatura para vender e fazer em prol de alguém. Mas aí nós começamos o quê? A orar para vovozinho Bezerra de Menezes, a pedir, 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 pedir. Quando o Evangelho vem conversar conosco sobre a necessidade de fazermos a nossa parte, de acordar e dizer para nós, olha, é lindo servir, é encantador servir, é lindo ser útil, fazer alguma coisa em prol de alguém, dormir em paz, porque pode ser um instrumento bom da vontade de Deus. Nos espelharmos e deixar que a mensagem de São Francisco de Assis nos banhe. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Francisco de Assis, a imagem do servir, do doce encantamento de servir. Que coisa linda é o Evangelho do Cristo. Que coisa linda é viver o amor, a caridade em sua justiça maior. Que possamos nós, meus irmãos, despertarmos para esta prática. Que nós nos transformemos de fato, porque a vida aí está, a cada dia se modificando. Bom ter para dar, para que amanhã, se precisarmos também, nós encontremos mãos generosas a nos ofertar, seja lá o que for que nós estejamos precisando, seja o pão, seja a roupa, seja a palavra, seja o teto, seja a oração, seja lá o que for, que nós entendamos a necessidade de aplicarmos a caridade moral e a caridade material. Porque a minha mãezinha já dizia, minha filha, uma mão fechada, ela não dá e não recebe. E uma mão aberta, ela sempre dá, como também recebe. Por isso que fica sempre perfume nas mãos acostumadas a ofertar rosas. Que nós sejamos aqueles que sabem na sua vida fazer um lindo roseiral. Que sejamos aqueles que sabem colher essas rosas para perfumar a vida daquelas pessoas que necessitam. Que as ensinemos também a construírem seus jardins, a plantarem também outros tantos roseirais, para que assim nós possamos perfumar o mundo com o doce e suave perfume da caridade. Que Deus nos abençoe.
Que Jesus nos auxilie sempre, sempre, sempre. Que o amor de Cáritas chegue aos nossos corações e que o lindo Francisco de Assis nos abrace para que tenhamos sempre o desejo e a vontade de servirmos, sendo instrumento fiéis da vontade de Deus. Paz em todos os corações.